Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder a seguinte pergunta. Sabe aquele tipo de treinamento chamado de circuito que é muito utilizado em academias, em outros espaços onde se pratica exercício físico? Será que esse tipo de treinamento ele funciona? Será que ele dá resultados? Antes de responder essa pergunta, deixa eu dar um meu golinho na água para poder me acalmar, ficar tranquilo e a gente começar a conversar, ou melhor, responder essa pergunta, porque hoje eu vou ser mais direto no ponto, já respondendo diretamente essa pergunta para vocês. Vamos lá, veja. O treinamento em circuito ele é muito utilizado em academias, mas não só em academias. Ele pode ser utilizado em qualquer lugar onde se pratica exercício. Ele pode ser utilizado numa praça, num parque, nas praias. Ele pode ser utilizado em casa, em condomínios, enfim, em qualquer lugar onde você pratica exercício físico. E ele consiste, se a gente for pensar apenas no ambiente de academias, ele consiste em utilizar várias máquinas de musculação, pesos livres e exercícios com o peso do próprio corpo, onde você faz um exercício e com tempo de intervalo muito curto ou sem tempo de intervalo nenhum, você já parte para outro exercício. Terminou aquele exercício, você vai para outro exercício, ou seja, você fica alternando os exercícios para os grandes grupos musculares ou pequenos grupos musculares com intervalo muito curto ou sem intervalo nenhum. Esses exercícios eles podem ser feitos em máquinas de musculação, com pesos livres, com o peso do próprio corpo, mas também eles podem ser feitos utilizando materiais alternativos, como por exemplo o TRX, elásticos, borrachas e também cones, cordas, bastões, enfim, uma série de equipamentos que você tem para treinar o método de circuito. E esse tipo de exercício, ou melhor, esse tipo de método, ele é muito utilizado com a proposta de melhorar a composição corporal no sentido de perder gordura corporal, principalmente aumentar a massa muscular, mas principalmente perder gordura, melhorar a capacidade cardiorrespiratória, ou seja, a tua capacidade física, e aumentar a força muscular, mas principalmente perda de gordura e melhora da capacidade cardiorrespiratória. E nesse sentido, considerando todos esses resultados, eu volto a repetir a pergunta: será que esse tipo de treinamento, chamado de circuito, ele dá resultados? Ele funciona? Para responder essa pergunta, eu trago um estudo bem legal, bem interessante, que foi publicado por pesquisadores espanhóis no ano de 2021, portanto no ano retrasado. Esse estudo foi uma revisão sistemática e meta-análise publicada na revista Biology, que em tradução livre ficaria Biologia. Essa revisão sistemática e meta-análise pegou 45 estudos que investigavam os efeitos do treinamento em circuito na composição corporal, ou seja, ganho de massa muscular e perda de gordura, capacidade cardiorrespiratória, ou seja, capacidade física, e ganhos na força muscular. Somando esses 45 estudos, dava um total aí de 1.371 participantes que foram expostos a vários meses ou várias semanas de intervenções. Dava uma média ali de 10 semanas de intervenção dependendo do estudo. Tinha estudos que utilizavam menos de 10 semanas, tinha estudos que utilizavam mais de 10 semanas, mas na média eram 10 semanas de intervenção, que dava ali aproximadamente 2 meses e meio. Eles treinavam a média de 2 a 3 vezes por semana, e a quantidade de exercícios oscilava entre 6 a 14 exercícios por sessão de treinamento, dependendo do estudo. E quais foram os resultados? Sim, o treinamento em circuito dá resultado. Sabe por quê? Porque os pesquisadores verificaram que houve uma diminuição de 4,3% na massa gorda, ou seja, esses indivíduos que eram indivíduos jovens, saudáveis, perderam gordura corporal, ou seja, eles emagreceram fazendo o circuito. Eles também aumentaram 1,9%, quase 2% de massa magra, melhoraram a massa magra, ou melhor, a massa muscular, melhoraram a hipertrofia, eles chegaram a hipertrofiar. E apesar desse valor ser pequeno numericamente, foi uma alteração significativa. Eles ganharam quase 2% de massa muscular. Mas os resultados não param por aí, porque eles também tiveram um aumento de 6,3% na aptidão cardiorrespiratória, ou seja, melhoraram a capacidade física, aumentaram em 20% a força dos membros superiores
e em 23% a força dos membros inferiores. Portanto, o treinamento em circuito dá resultados. Dá resultado porque melhorou a composição corporal no sentido de perder gordura e aumentar a massa muscular, aumentaram a força muscular e aumentaram a capacidade cardiorrespiratória. Então veja, o treinamento em circuito ele é um método de treinamento resistido, principalmente quando a gente pensa em máquinas de musculação, em treinar com o peso do próprio corpo, com pesos livres e com TRX elásticos. Ele é um tipo de treinamento resistido bem dinâmico e menos monótono. Então, para aquelas pessoas que gostam de treinar de uma forma mais dinâmica e menos monótona, como a musculação tradicional, né? Treinar circuito é uma forma bem interessante de se obter resultados na composição corporal, resultados na capacidade cardiorrespiratória e na força muscular, né? Só que dependendo da forma como o circuito é prescrito, os resultados podem pender mais para um lado ou para outro. Por exemplo, se o circuito for prescrito com mais carga e menos repetições, provavelmente os ganhos de força vão acontecer numa magnitude maior. No entanto, se o circuito for prescrito, por exemplo, com mais repetições, menos carga e com um tempo de intervalo entre os exercícios muito pequeno ou sem intervalo nenhum, os ganhos na capacidade cardiorrespiratória e as perdas na gordura corporal podem ser maiores. Então, dependendo de como as variáveis do treinamento são manipuladas, os resultados podem apontar mais para um lado, por exemplo, mais para ganhos de força, ou para outro, como por exemplo, perda de gordura, ganho na capacidade cardiorrespiratória, enfim. Isso vai depender do objetivo do aluno, do que ele quer e do que ele precisa. Mas uma coisa você não pode falar, que o treinamento em circuito não funciona. Ele funciona porque ele dá resultados e são resultados significativos e clinicamente relevantes, porque ele melhora a tua composição corporal, ele aumenta a tua massa muscular, reduz a tua gordura corporal, melhora a tua capacidade cardiorrespiratória e por cima aumenta a tua força muscular, ok? Então espero ter contribuído, um abraço a todos e até mais.